Olá a todos, esse aqui é a dupla Frederico e Nicolas gravando um vídeo para todos aqueles alunos de circuito que estão penando para conseguir resolver alguns. E hoje a gente vai resolver o segundo exercício da prova P2 de 2014.2. É um exercício com um circuito relativamente simples, com uma fonte de corrente de 10 mA alimentando um capacitor em série com indutor que estão em paralelo com o resistor, no regime permanente, em T igual a zero a menos, e no instante T igual a zero, essa fonte ela inverte polaridade, ou seja, a corrente fazia isso, agora ela faz isso. E o que a gente quer? Quais são os três itens que a gente precisa descobrir uma vez que isso acontece? A tensão no indutor no instante da virada, o novo tempo de assentamento, agora que a gente perturbou o circuito para ele se assentar de novo, e a tensão nos terminais do capacitor para esse novo momento, para esse novo instante. Bom, primeiramente vamos começar aqui com algumas condições iniciais. Como a gente sabe, um capacitor no regime permanente funciona como um aberto e um indutor no regime permanente funciona como um curto, ou seja, a corrente que passa no capacitor é zero e a tensão que nos terminais do indutor é zero, como a gente consegue ver aqui. Porém, como o capacitor e o indutor estão em série, a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Logo, a corrente do indutor também é igual a zero. Só nos resta, não trivialmente, calcular a tensão nos terminais do capacitor. Como a tensão aqui é zero, a gente consegue realizar uma lei das malhas, nessa pequena malha aqui. E aí conseguimos ver que a tensão no resistor são que se a gente pegar e fizer a malha assim, no sentido da corrente, a tensão no resistor vai ser menos VR e no capacitor vai ser mais VC. Logo, as tensões são iguais. Como eu faço para descobrir a tensão ou no VR ou no VC? Muito simples, eu tenho uma fonte de 10 mA e uma resistência de 250 ohms. Fazendo a lei de Ohm, a gente chega a 2,5 volts. Certo? Bom, vamos então para a letra A. O sistema está perturbado, só que agora a gente tem novos valores. Não para o indutor, não para o capacitor, e um novo valor, na verdade, e sim para o resistor, porque como a corrente começa a percorrer no sentido contrário, a polaridade dele inverte. Então, se a gente realizar uma nova lei das malhas, a gente vai ver que essa nova polaridade que antes era positiva virou negativa, menos a tensão no capacitor, não vai dar zero. Não vai dar zero por quê? Porque agora o indutor entrou, como ele não necessariamente é contínuo na tensão, a nova lei da malha, que a gente antes estava ignorando o indutor, agora a gente precisa considerar, porque a gente inverteu essa tensão aqui para menos 2,5. Logo, a gente realiza uma nova lei das malhas, considerando o indutor dessa vez, e isso resulta em menos 5 volts, a tensão do indutor no instante que a gente inverte a polaridade da fonte de corrente. Bom, partindo então para a letra B, que é o tempo de assentamento do circuito, a gente vai usar essa formulinha aqui, que o tempo de assentamento é igual a 5 dividido pelo lambda mínimo. O que é o lambda mínimo? O lambda seria a raiz da solução homogênea. Ou seja, a gente precisa olhar agora para a solução homogênea do circuito em questão. E o que é o primeiro passo para a gente conseguir analisar a solução homogênea? A gente desliga as fontes. Se a gente olhar aqui de novo e fechar essa fonte, a gente percebe que a gente vai ter um circuito RLC em série. E como já é uma fórmula fechada também, a gente pode escrever o polinômio característico da RLC série dessa forma. Um lambda quadrado mais R sobre L lambda mais 1 sobre LC igual a zero. Substituindo os valores que estão aqui, a gente vai ter a seguinte equação com a seguinte resposta. Ou seja, lambda 1 e lambda 2 correspondem às raízes do polinômio característico e, portanto, a gente vai usar a menor raiz, porque esse decai muito rápido, mas tem que esperar aquele de decaimento um pouco mais devagar. A gente vai aplicar na nossa fórmula o módulo, porque é negativo, a gente não poderia ter um tempo de assentamento negativo, e a gente chega a 0,01 segundo ou 10 milissegundos. E agora a gente tem que calcular a tensão no capacitor. Como ele é um elemento armazenador de energia, esse é um circuito de segunda ordem, se espera que a gente tenha que resolver uma equação diferencial ordinária de grau 2. E uma equação possui essa fórmula,
Essa é a resposta completa, a sua solução homogênea mais a sobreposta da sua solução particular. Bom, como a gente já adiantou um pouco no outro caso a solução homogênea, vamos dar continuidade. A gente achou as raízes da equação. Logo, e como elas são reais e distintas, esse é um circuito super amortecido e possui essa configuração na fórmula. Para a gente resolver K1 e K2, que são as duas constantes para a gente chegar à fórmula homogênea da tensão no capacitor, a gente precisa levar em consideração as condições iniciais relativas a esse elemento. Então, como a gente tem tensão e corrente e esse elemento duas condições iniciais, a gente vai ter duas equações. E até porque o sistema é de segunda ordem. Bom, tirando lá 2,5 é a tensão no tempo igual a zero e 0 é a corrente no tempo igual a zero. Se a gente substituir esses valores aqui, a gente chega aqui K1 vezes E elevado a zero mais K2 vezes E elevado a zero é igual a 2,5, que é exatamente o que a gente tem aqui. Da mesma forma, se a gente lembrar da fórmula do capacitor, a gente sabe que a corrente nele, a corrente que perpassa o capacitor é sua capacitância vezes a derivada temporal da sua tensão. Como isso aqui é igual a zero, a gente pode ignorar essa constante. E a gente chega nessa segunda equação, derivando aqui em cima no tempo, a gente chega nessa segunda equação, que simplificando, aí chega em 4K1 mais K2 igual a zero. Se a gente resolver esse sistema, a gente pode fazer somando K1 e K2, a equação 1 com a equação 2, a gente chega nos valores de K1 igual a menos 5 sextos e K2 igual a 10 terços. Reescrevendo a solução homogênea, substituindo os valores, a gente tem que esse pedaço aqui, lembrando, para tempos maiores do que zero, ou seja, depois da inversão da fonte corrente, esse pedaço aqui é a primeira parte da nossa resposta, é a solução homogênea, certo? Bom, agora a gente vai para a solução particular, que leva em consideração a fonte, nosso sinal de entrada, que está exatamente simbolizado aqui. Para isso a gente precisa calcular a nossa função de transferência. E como a gente calcula a nossa função de transferência, a gente vai precisar, primeiramente, da lei de Ohm. Ou seja, a tensão é igual à impedância vezes a corrente. Só que é importante ressaltar que essa corrente não é a corrente toda do sistema. Essa corrente é, na verdade, esse braço do sistema. Ou seja, esse circuito funciona como divisor de corrente. E para a gente escrever a fórmula do divisor de corrente para isso aqui, a gente precisa pegar a tensão igual à impedância vezes a corrente que passa por esse braço. Como divisor de corrente, a gente pega essa impedância para calcular essa corrente. E está aqui R sobre a impedância do capacitor, do indutor e da própria resistência. Se a gente rearrumar essa equação substituindo XC por 1 sobre SC, a gente consegue chegar nessa equação. Muito cuidado agora para não ficar confuso. No momento a gente vai esquecer o que está escrito de azul e a gente vai se focar no que está escrito de preto, para que a gente consiga chegar na fórmula da nossa função de transferência, certo? Bom, se a gente pegar e arrumar esse bololô todo, a gente consegue, no final, botar o polinômio característico no nosso denominador, que é exatamente o propósito. E aí, como fica o formato? A gente põe 1 sobre LC em evidência, vai ter no final de tudo. Para a gente ter isso, a gente vai ter que pôr 1 sobre LC em evidência. Se a gente pegar e puser aqui, a gente vai ter o numerador dividido pelo polinômio característico. E aqui a gente chega numa forma bem mais fechada que a gente pode chamar da nossa função de transferência, certo? Ou seja, V de C em S dividido por I em S é igual à nossa função de transferência. Para a gente calcular a nossa solução particular, a gente precisa aplicar a transformada de Laplace inversa do produto da função de transferência com a entrada, certo? Se a gente substituir os valores, a gente, na primeira parte, na nossa função de transferência, a gente chega a esse resultado aqui, que é totalmente com valores dados no problema, e como a gente está tratando de um integral não unitário, a gente vai botar 1 sobre S vezes a amplitude desse degrau. Como é uma fonte de tensão, é uma fonte de corrente, a corrente é constante em 10 mA, a gente pode botar 10 mA aqui, que em ampere está 10 elevado a menos 2, e a gente faz o produto. Para a gente resolver esse sistema, esse Laplace inverso, a gente vai usar o método das frações parciais.
chamando de A, B e C os coeficientes, e calculando esses coeficientes aqui. A equivale a 5/6, B e C, ambos são iguais a 5/2. Se a gente substituir agora, lembrando que esse aqui é uma constante dividido por S mais um valor. Isso aqui é exatamente, se a gente pegar na tabela das transformadas de Laplace, é exatamente no domínio do tempo, a constante vezes exponencial de menos esse valor vezes t. Ou seja, essa é a troca aqui. E como cada constante foi encontrada, a gente consegue botar como uma constante de cada exponencial no tempo. Porém, isso aqui a gente tem uma constante dividido por S. Essa, na tabela das transformadas, é a transformada do degrau. Logo, a gente tem amplitude do degrau, que é 2,5, mais 1, que seria o próprio degrau em si. Bom, ou seja, a gente tem aqui a nossa tensão, o resultado particular e o resultado homogêneo. Como já visto, para a gente chegar à resposta completa, à resposta certa, a gente tem que sobrepor o obtido aqui com o obtido aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero ter podido ajudar vocês e que caiam exercícios parecidos na prova e todos possam ir muito bem. Muito obrigado pela atenção.